Olá pessoal, vamos aqui para mais uma sequência de aulas voltadas para o Enem, aulas de língua portuguesa. Hoje a gente selecionou os anúncios e as propagandas, então nós vamos ver passo a passo tudo que tem a ver com esses dois gêneros, só que dessa vez trazendo esse gênero apenas em aulas, em provas de língua portuguesa voltadas para o Enem. Nós vamos falar sobre a estrutura desse gênero textual, também vamos mostrar um pouquinho como funciona a organização do enunciado, o que é que caracteriza uma questão do Enem, o que é que ela pede sobre gênero textual e sobre anúncio. Também vamos entender qual é a função interlocutiva, ou seja, nós vamos aprender como funciona essa tentativa de trazer o consumidor, de persuadir o consumidor para o que propõe o gênero textual. No caso, se for um anúncio, aquele que propõe a compra ou a venda de um produto. Se for uma propaganda, aquilo que atende às necessidades de quem produziu o anúncio. Ou seja, qual é a função social da propaganda quando é trabalhada numa questão do Enem. Então, nós vamos mostrar aqui 4 questões do Enem e também a gente vai mostrar, antes de mais nada, as características do anúncio e da propaganda, certo? Então vamos aqui. Vamos lá. Primeiro você observa aí, os dois têm caráter comercial ou ideológico. Se for um anúncio, caráter comercial. Se for uma propaganda, a ideia é propagar uma ideia, uma ideologia, atender a uma função social de conscientização da população. A linguagem desses textos misturam a verbal e a não verbal. Quando falamos de linguagem verbal, nos referimos às palavras que aparecem nesse gênero textual, anúncio ou propaganda. Quando falamos de linguagem não verbal, devemos nos ater à imagem que esses textos apresentam. Outra característica é a linguagem coloquial para se aproximar do público-alvo, ou seja, quanto maior a aproximação entre o emissor e o interlocutor por meio da linguagem, mais fácil será a gente perceber que há uma interação entre esses dois públicos. Os textos são relativamente curtos, então normalmente o anúncio e a propaganda são textos curtos, são textos objetivos, são textos diretos. A intenção é fixar a mensagem para o interlocutor, no interlocutor. Os textos também são persuasivos e atrativos. A intenção é, quanto mais criativo, que é a característica seguinte, quanto mais criativo você for na produção do seu anúncio ou da sua propaganda, mais você vai conseguir persuadir o seu público. Os verbos se apresentam no modo imperativo. Então, verbos como compre, venda, não deixe, água parada, por exemplo, permita-se, denuncie, ajude. Então, todos esses verbos que indicam ordem ou pedido estão presentes nesse gênero textual aí, tanto o anúncio quanto a propaganda. Há também a presença de figuras de linguagem, à medida que algumas propagandas elas conseguem fazer uma relação entre o texto verbal e o texto visual, e nesse meio termo nós percebemos que há uma sugestão de se trabalhar a linguagem de uma maneira mais assertiva. Também nós temos a questão do uso de cores, imagens e fotografias, que muito está relacionado ao tipo de anúncio. Então, propagandas voltadas para a denúncia, nós temos cores mais rústicas, nós temos cores mais sombrias. Por outro lado, anúncios voltados para um público, por exemplo, infantil, nós vamos nos deparar com cores mais alegres. Então, as cores que são escolhidas para a produção desse gênero textual estão muito bem relacionadas com a proposta da mensagem, certo? Muito bem, falamos disso em outra aula também. Agora nós vamos trabalhar aqui algumas questões do Enem para mostrarmos a função de cada um desses gêneros aí. Bom, a primeira questão do Enem diz o seguinte: tendo em vista seus elementos constitutivos e o meio de divulgação, esse texto misto identifica-se como... Bom, primeiramente vamos analisar essa imagem que aparece aí à sua direita. É mais do que uma imagem, gente. Nós temos aqui um gênero textual. Por que eu sei que isso aqui é um gênero textual e não unicamente uma imagem? Vejamos aqui, nós percebemos vários prédios, vários prédios ao redor do mar, um casal olhando para esse mar, para essa água, para esses prédios. Aqui nós temos luzes,
Obviamente eles estão numa praia, né? Essas luzes aqui são de postes que estão sobre a areia, mais distante. E aqui nós temos uma espécie de verbete de dicionário que traz alguns significados para a palavra beleza. Nós colocamos aqui embaixo, mais nítido, beleza é um substantivo feminino, é a junção de belo mais o sufixo eza. Primeiro significado, qualidade do que é belo. Significado 2, harmonia de proporção, perfeição das formas. Significado número 3, fortaleza. Muito bem, nós temos aqui então 3 significados para a palavra beleza. Quando a gente recorre ao dicionário, nós sabemos que a construção dos significados das palavras, conforme aparecem lá no dicionário, seguem essa sequência aqui. Por exemplo, o SF é o substantivo feminino, aqui nós temos a estrutura, a formação da palavra e os vários significados possíveis para a palavra beleza. Porém, no dicionário, nós sabemos que beleza não necessariamente significa fortaleza, mas a tentativa de juntar ao significado de fortaleza a palavra beleza, essa tentativa de fazer uma correspondência entre essas duas palavras por meio do sentido, traz a criatividade deste anúncio. Então percebamos o seguinte, a imagem em si não seria suficiente para convencer o leitor. Foi necessário um textozinho a mais, uma criatividade na produção do verbete para se chegar a essa proposta de interação comunicativa, certo? Bom, aqui em cima nós temos Ceará, viva esta alegria. Aqui embaixo o ano em que foi feito o anúncio ou a propaganda. Vamos ver agora. Levando essas duas coisas em conta, os elementos constitutivos e o meio de divulgação, nós temos letra A, um verbete enciclopédico, pois contém a definição do item lexical. Letra B, nós temos um cartaz. Letra C, nós temos um cartão postal, pois a imagem mostra ao destinatário o local onde se encontra o remetente. Letra D, um anúncio publicitário, pois busca persuadir o público-alvo a visitar um determinado local. Ou letra E, fotografia, pois retrata uma paisagem urbana de grande impacto. Prestem atenção, porque a resposta dessa questão necessita de muita atenção ao enunciado. Ele tem mais do que um verbete. Nós percebemos uma imagem visual, mais um verbete alterado de propósito, mais um texto principal, um slogan, Ceará, viva essa alegria. Então, quando você junta essas 3 características, você está falando de um anúncio publicitário que busca persuadir o público-alvo, no caso o turista, a visitar um determinado local. Veja que se a gente falasse de verbete enciclopédico, eu estaria dizendo que os elementos constitutivos e o meio de divulgação se encerram no verbete enciclopédico. Ora, os verbetes têm sim a definição de um item lexical. É importante perceber o seguinte, na letra A, nós temos a definição do que é verbete. Na letra B, nós temos sim, existe o gênero textual cartaz, só que o cartaz ele instrui sobre a localização. Na letra C fala de um cartão postal, alguém pode até lembrar um cartão postal da cidade de Fortaleza e tudo. Mas veja que nesse texto aqui é muito mais do que isso. A intenção não é apenas mostrar onde está o remetente, é convencer aquela pessoa a aderir à ideia de visitar a cidade de Fortaleza. E aqui na letra E, olha como é interessante, fotografia, pois retrata uma paisagem urbana de grande impacto. Ninguém vai duvidar que aqui há uma paisagem urbana de grande impacto e ninguém vai imaginar que isso aqui poderia ser uma fotografia. Mas o texto verbal, ou seja, o elemento constitutivo verbal que aparece nessa imagem, traz uma função social que vai muito além da fotografia. A fotografia tem aquela intenção de registrar um ambiente. No caso do anúncio publicitário, não é apenas registrar, mas usar também a mistura dos seus elementos constitutivos, da linguagem verbal e da linguagem não verbal, para convencer a pessoa, para convencer o turista a realmente visitar o determinado local. Vamos agora à questão 2, que diz assim: o anúncio publicitário está internamente ligado ao ideário de consumo, quando sua função é vender um produto. Vejo que a definição de anúncio publicitário já foi trazida para o enunciado dessa questão do Enem. No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos para divulgar a atração noite do terror de um parque de diversão. O entendimento da propaganda requer do leitor o entendimento quando você relaciona o texto verbal com o texto visual. O entendimento da propaganda requer ao leitor a identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio.
A avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror. A atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente. O reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. A percepção do sentido literal da expressão noite do terror, equivalente à expressão noite de terror. Bom, vamos começar aqui mostrando a letra E, que é uma questão gramatical. Noites do terror, noites de terror. São duas expressões que têm quase o mesmo sentido. A diferença é que o do terror significa que é um tipo de terror específico já conhecido do grande público. Quando você fala noites de terror, são noites aterrorizantes. A identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio. Isso significa que o entendimento desta propaganda, a compreensão do anúncio de um parque de diversões com uma atração chamada Noites de Terror, vai muito além da identificação aleatória do público-alvo. Eu preciso de mais elementos específicos para eu saber, para eu ter certeza do que se trata essa atração que está sendo divulgada. Olhe que a letra B diz a avaliação da imagem como uma sátira às atrações de terror. Na verdade, a avaliação da imagem é importante para que você entenda o que está sendo proposto para você. Mas entender essa imagem como uma sátira não faz muito sentido, porque, apesar de ser um parque de diversões, é uma atração que causa pânico, é uma atração que leva você a uma grande adrenalina, né? Você vai querer vivenciar aquele susto ali. Então, utilizar essa imagem como uma sátira não faz muito sentido. O sentido seria utilizar essa imagem como algo que lhe causa medo, que lhe causa espanto. A atenção para a imagem da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente. Então, eu estou criando um anúncio publicitário para convidar as pessoas para assistirem à atração Noite de Terror do Parque de Diversão. Para isso, eu vou pegar uma parte do corpo humano, selecionar aleatoriamente e não vai fazer diferença para o meu interlocutor. Se for a mão, o pé, a cabeça, não faz diferença. Assim como não faria diferença a cor do anúncio, né? Então, será que realmente é isso? Não. Principalmente esse aleatoriamente tira qualquer possibilidade de ser a letra C. Na letra D, o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular. Ou seja, será que o reconhecimento entre essa imagem com esses pés e essa etiqueta aqui e o dito popular, quem é morto sempre aparece. Será que a junção dessa imagem com esse texto me leva a entender qual é a intenção do anúncio? Tudo leva a crer que sim, porque eu vou precisar fazer uso do contexto. Eu vou precisar entender que esses pés representariam uma pessoa morta e o texto de apoio diz que as pessoas mortas sempre aparecem, fazendo uma alusão a um dito popular que diz que quem é vivo sempre aparece. Agora nós vamos ao texto 3, que diz assim: o texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utilizou para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de, vamos lá, gente, presta atenção, baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais. Recursos verbais, as palavras. Recursos não verbais é tudo aquilo que faz parte do texto visual. Então, toda essa estratégia tem vista a, letra A, ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando a busca de mudanças estéticas. Será que alguma propaganda faria intencionalmente uma ridicularização do seu público-alvo? Não. Então, só esse verbo aqui já anula a letra A. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. Pessoal, quando a gente analisa essas alternativas, você pode dar razão a mais de uma resposta. A letra E faz sentido. A letra C faz sentido quando fala do consumo excessivo de produtos industrializados, como o açúcar, mas você precisa novamente voltar ao enunciado para entender que a estratégia que o autor utiliza para convencer o leitor se baseia no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais. E da maneira como esses dois elementos se encaixam, o que um tem a ver com o outro, você vai colocar a alternativa correta na letra D, porque ele associa o vocábulo, ou seja, a palavra açúcar,
a imagem do corpo fora de forma, que é o que nós estamos vendo aqui, especificamente o açúcar e não o consumo excessivo de produtos industrializados, que nesse caso seriam outros além do próprio açúcar, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante quando diz mude sua embalagem. Portanto, você marca a letra D nessa questão aqui, ok? E por último, nós temos os textos publicitários. Veja que novamente nessa outra questão do Enem, os textos publicitários são definidos. São produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Vira a página nos dois sentidos da palavra, né? Virar a página no sentido de virar a página do livro e virar a página no sentido de mudar uma realidade presente, que no caso seria o fato de ainda não termos muitas crianças que leem como gostaríamos que acontecesse. Bom, gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Também fala da questão da influência na leitura. Muito bem, vamos lá. Letra A, as crianças frequentarem a escola regularmente. Letra B, a formação leitora começar na infância. Letra C, a alfabetização acontecer na idade certa. Letra D, a literatura ter o seu mercado consumido ampliado. Ou letra E, as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Gente, a criança ela começa a sua formação leitora quando tem o incentivo de uma pessoa adulta. O princípio da leitura da criança começa quando alguém mais velho lê para ela. Então, levando isso em conta, nós marcaríamos aqui, letra A, as crianças frequentarem a escola regularmente, não há uma associação direta com escola. Letra B, a formação leitora começa na infância. Tudo leva a crer que sim, pela palavra criança, por nós termos uma criança aqui e pelo pedido que é feito ao interlocutor de ler para uma criança. Letra C, a alfabetização acontecer na idade certa. Não estamos falando essencialmente de alfabetização, mas apenas de leitura. Uma criança já pode até estar alfabetizada, mas não gostar de ler. Então essa letra C não ficaria legal. A literatura tem o seu mercado consumidor ampliado. Então literatura aqui estaria especificando o mundo, estaria restringindo a leitura. Não necessariamente ler apenas livros literários. Literatura está muito específico. E aqui nós estamos falando da questão da formação leitora de uma criança, do que vai fazer a criança querer ler, independente de ser livros literários ou ler qualquer outra coisa que terá uma função primordial na vida dela. Letra E, as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Novamente, a intenção aqui é voltada para propagar uma ideia. A ideia de que a criança deve começar a ler nos seus primeiros anos por influência de um adulto. É isso que passa a mensagem desta propaganda. Portanto, é a letra B. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso aí, gente.